eu já li várias matérias, inclusive textos seus, falando do agravamento, do aumento também dos casos de síndrome de burnout nas pessoas que estão trabalhando em casa. O Sim. home office, por quê? Né? Que, teoricamente, se você olhar, não, mas você está em casa, não era para adoecer, mas por que tantas pessoas adoecendo no home office? Nossa, somatização de tarefas e sem recursos para conseguir lidar com isso tudo. Acho que três fatores principais, né? A ausência de recursos ideais para o trabalho, muitas pessoas trabalhando no mesmo ambiente, então você acaba não tendo privacidade. Muitas vezes a gente está vendo pessoas em espaços muito pequenos dividindo os mesmos recursos. E o terceiro, não menos importante, simplesmente o primeiro, né? A falta de limite do tempo. Então, as pessoas atribuíram muitas outras tarefas e elas perderam o domínio sobre o tempo, sobre as pausas. Você está trabalhando no local, você dá uma pausinha, você vai tomar um café, você sai para almoçar. Em casa, não. Na sua pausa, você vai fazer alguma coisa para ajudar em casa, ou você vai dar uma corrida no mercado, ou você vai colocar alguma coisa para o cachorro, não tem mais pausa. Então, como não tem mais, ele se esticou, tudo se tornou trabalho, porque ou é o trabalho do trabalho, da organização que você está fazendo, ou é o trabalho da casa, ou é o trabalho da gestão da família. Então, na verdade, enrolou tudo isso, né? Ele gerou um todo, né? Se somatizou. E como muitas empresas elas não vão mais voltar, algumas já se declaram, precisa fazer treinamento de capacitação para que essas pessoas se organizem mais. Eu fiz, por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu fiz toda uma gestão em casa com plaquinhas, ó, agora pode entrar, agora não pode, agora é horário de fazer isso, para que as pessoas respeitem aqueles limites e principalmente colocar as pausas que são importantes para a saúde mental. Então, acho que se as empresas que estão dispostas a manter isso, vai ter que ensinar como essas pessoas lidam com esse home office de forma saudável, porque elas não estão conseguindo realmente fazer isso. Eu ia perguntar exatamente isso. Quais as orientações para essa empresa? Esse treinamento ou esse acompanhamento? Como é que a empresa ela pode acompanhar essa saúde mental do seu profissional, mas esse profissional que está à distância? Você falou dos sinais, né, do burnout daquele profissional que está trabalhando na empresa. Em home office, como perceber isso? A hora que você, no, a distância ele é um pouco mais complicado, né? Porque a pessoa ela vai se arrumar, ela vai te mostrar, então você vai ter que ir percebendo os sinais, por exemplo, a distração, a falta de foco, a hora que você olhou. Muito comum, eu tenho pedido muito para as pessoas observarem isso. Como que a pessoa está vestida quando ela faz reunião com você? Porque a pessoa em casa ela tá correndo muito, né? Então muitas vezes ela não tem tempo para parar, ela, por incrível que pareça, ela toma menos água, ela tá com uma vida muito mais acelerada. Então quando você fala com ela, ou você faz essas pausas, é importante que a empresa, no mínimo, uma vez a cada 2 dias, faça um acompanhamento assim, né? Eu falo no que seria um online ao vivo, né? Uhum. Faz uma chamada com a pessoa, perceba como está o tom de voz dela, se está acelerado, se não está, o que, que ela tem dito, de como ela tem conseguido administrar o tempo dela, pergunta quais têm sido os desafios, os problemas, para tentar entender a intensidade da dor ou da saúde daquela pessoa. Isso você vai só conseguir se você se aproximar. O grande problema é que esse home office ele distanciou e as pessoas não perceberam que isso não é bom, né? Porque você não consegue acompanhar e você aumenta o índice de adoecimento. Então as empresas precisam parar. Uma coisa muito importante é que as empresas comecem a fazer gestão do tempo. Antigamente a gente falava tanto sobre isso e isso nunca foi tão importante agora. Olha, e começa a monitorar isso. Que horas você começou o seu dia, o que você fez, quais foram as pausas que você fez, né? O que, que você não fez, por que, que você não fez, que recursos você tem, se interesse pelo outro mesmo à distância. O que, que você precisaria ter para que você estivesse melhor? A gente precisa perguntar. Eu só vou conseguir entender como o outro está se eu me interessar pelo outro. Então, as empresas vão precisar se aproximar dessas pessoas que estão no home office mesmo à distância para tentar entender o que, que falta ou como essas pessoas estão. André, 5 dicas para o profissional que está em home office, para que ele consiga ajustar toda essa logística. O que é que você destacaria de mais importante? Olha, a primeira coisa eu diria para ele fazer uma agenda de tempo.
né? Então, organiza seu tempo da hora que você acorda à hora que você dorme. E não adianta só organizar. Dentro dessa organização, que eu colocaria como segundo critério, separa o que é pessoal e o que é profissional. Porque quando você está em casa, todo mundo te acessa. E isso aumenta o estresse. Então você tem que separar o tempo. Você tem que falar, olha, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Então esse tempo é do trabalho. Então a minha segunda dica é faça combinados com a família, com as pessoas que moram naquela casa. Olha, que horas você pode, que horas você não pode. Se você tem a gestão do tempo, você fez os combinados, a terceira você precisa saber que recursos você precisa para poder trabalhar bem. O que tem te incomodado e o que não tem te incomodado. Porque se você não me falar, eu também não vou saber. Então é extremamente importante que você avalie, por exemplo, como você está sentado, a cadeira que você está, o computador, ou seja, qual que é a estrutura física que você tem para fazer com que isso... porque isso dá estresse também. Por exemplo, um computador que ele não está no nível bom de visão, ele começa a te dar dor de cabeça, começa a te estressar mais. Então, em terceiro lugar, você ter a avaliação desses recursos é extremamente importante. Fez a gestão do tempo, fez os combinados, viu seus recursos, o quarto é faça combinados com a empresa, para você estabelecer limites. Porque se você estabeleceu a sua agenda, você precisa falar para a empresa da sua agenda. Meu horário é esse, tudo bem para você? Faça um checkpoint, por exemplo, todo início de semana. Olha, os nossos combinados são esses, as reuniões, as mesas, entregas, tudo bem para você? Vou trabalhar de tal hora a tal hora, o que não der para fazer, vou fazer assim. Porque o que você não fala, você vai ser cobrado o contrário. Então, no quarto ponto, é extremamente importante você fazer esse acompanhamento. E o quinto, e não menos importante, cuide de você, porque senão ninguém vai cuidar. Então, levantar, por exemplo, a cada no máximo 1 hora é extremamente importante. Levanta, estica as costas, alonga, tome bastante água, termine nos seus tempos corretos, né? Então, se você colocou das 8 às 18, procure voltar a fazer sua caminhada, procure, né? Eu sou neurocientista também, né? E a gente vem estudando que a espiritualidade tem sido muito importante para tratar a saúde mental. Então, tem uma crença que te fortaleça. Não existe crença ruim, existe a que serve e te acalma. Então, se aproxima da sua crença, né? Ou meditação, alguma coisa que possa te trazer tranquilidade. Porque se você tem hobbies, diversão, você tem fé, você desenvolve essa sua espiritualidade, certamente você vai ter uma vitalidade mental muito maior. Mas são coisas que muitas vezes ninguém vai vir e falar, olha, precisa fazer isso. É uma atitude sua, né? Então, nossa, a gente precisa parar e fazer tudo isso. Olha, minha agenda é essa, os combinados com a família são esses, né? Olha, os recursos que eu preciso são esses. Fazer os combinados com a empresa e ter o autocuidado com você. Que se você não cuida de você, não adianta você querer cuidar do outro.